Olha, à primeira vista, isso aqui parece só mais uma folha de exercícios de matemática, né? Mas o que a gente vai ver é que por trás dela tem um método simplesmente genial. Um método que não foi pensado só para ensinar, mas para ensinar com empatia e com muita inteligência. Vamos construir isso juntos e entender como funciona. Então, para a gente entender bem, vamos começar pelo final. Olha só este selo, especialista em porcentagem. A gente pode pensar que isso é só para quem já é um gênio dos números, mas não. É para um aluno que, olha, que incrível, descobriu que até as ideias mais complicadas podem sim ser dominadas. E a grande pergunta que fica é: como? Como se chega nesse resultado? O nosso roteiro para entender essa genialidade é bem direto. Primeiro, a gente vai ver como transformar a matemática em algo concreto. Depois, a gente dá uma espiada no kit de ferramentas do professor. Aí, a gente sobe de nível do básico para o mundo real. Vamos explorar as estratégias pensadas para cada tipo de aluno e, por fim, o que eu acho mais importante, o que existe além da resposta certa. Então, vamos lá. Primeiro passo: tornando a matemática concreta. É aqui que a gente começa a entender o porquê por trás de toda essa atividade. E olha que interessante, os objetivos aqui não são sobre decorar fórmulas, nada disso. O foco é super prático. É sobre entender de verdade o que é porcentagem, sabe? Relacionar com uma parte de um todo e, o mais legal, resolver aquelas situações simples do dia a dia. A ideia toda é construir uma base forte, de pura compreensão. Só que para construir essa base forte, a gente precisa das ferramentas certas, né? E é isso que nos leva para o nosso segundo ponto, o kit de ferramentas do professor. Porque o bom ensino, gente, ele começa bem antes da aula de fato, na preparação do terreno para o sucesso. Olha só que genial esses combinados da aula. Parecem regras simples, mas são muito poderosas. Um exercício por vez, isso já diminui aquela ansiedade, né? Pode usar material concreto, pode desenhar. Isso aqui valida que existem várias formas de pensar, não só uma. E o mais importante de todos, na minha opinião, pode pedir ajuda. Isso cria um ambiente seguro, onde errar não é um problema, faz parte de aprender. E quando a gente fala em material concreto, é disso aqui que estamos falando. As ferramentas que fazem o abstrato virar algo que dá para pegar. Dinheirinho de mentira, tampinhas, blocos de montar, até figura de pizza, gente. O ponto-chave aqui é tirar a porcentagem do papel e trazer para o mundo real, para objetos que dá para tocar, ver e mexer. E essa imagem aqui ilustra a mágica acontecendo. De um lado, uma coisa do dia a dia, uma pizza. Do outro, uma ferramenta visual, um cartãozinho que diz que 25% é o mesmo que uma de 4 partes. A aula faz a conexão. Comer 2 pedaços de 8 é a mesma coisa que pegar uma dessas 4 partes. A matemática vira algo intuitivo, sabe? Faz sentido. Beleza? Agora, vamos para o terceiro ponto, subindo de nível. A estratégia aqui é ir construindo aos pouquinhos, sabe? Começa com o bem simples para dar confiança para o aluno e só depois é que se avança para o mais complexo. Dá uma olhada nesse problema de nível 1, por exemplo. É super simples e fácil de imaginar. O João tem 8 figurinhas e quer dar 50% para um amigo. É uma situação familiar, com números pequenos, que não assustam. E o pulo do gato para resolver isso não é nenhuma fórmula complicada. É uma ideia-chave, uma âncora bem simples e poderosa. 50% é a mesma coisa que metade. E o plano de aula fica repetindo isso, essa ideia fundamental, até ela ficar bem internalizada. A genialidade do método está toda aqui, nessa dica para resolver. Ela pega um processo mental, que é abstrato, e transforma em ações físicas, concretas. Pega 8 tampinhas, separa em 2 grupos iguais, conta um dos grupos. O foco não é só achar a resposta, é entender o processo de um jeito que faça sentido no mundo físico. Ok, com essa base bem firme, agora sim a gente pode ir para o quarto ponto, a aplicação no mundo real. É aqui que a coisa fica séria e os alunos começam a ver como a porcentagem funciona de verdade, em descontos na loja, aumento de preços, essas coisas. Agora, se liga nesse problema de nível 3. Um brinquedo de R$ 40 com 25% de desconto. Qual o valor do desconto? Aqui já tem mais passos, né? Tem que calcular a porcentagem e entender o que é um desconto no preço. É um desafio maior, claro, mas super possível de resolver com a base que foi construída. E olha a consistência do método. De novo, a aula volta para a mesma ideia-chave, para aquela âncora visual. 25% significa uma de 4 partes iguais. Essa repetição é fundamental. Ajuda a construir o entendimento sem precisar decorar um monte de regras diferentes. E a solução? Tão concreta quanto o problema. É tipo, pega 4 notas de R$ 10 para formar os 40. Agora, divide em 4 montinhos iguais.
O valor de um montinho, R$10, é o desconto. Aquela conta abstrata de 40 dividido por 4 vira o ato de separar o dinheiro. Fica fácil de ver. Tudo bem? Agora a gente chega na parte que, para mim, é a mais incrível de todo esse plano. A quinta seção, estratégias para cada estudante. Porque aqui a inclusão não é só um detalhe, um extra. Ela foi pensada desde o começo, faz parte do DNA do método. Dá uma olhada nisso. Para um aluno com autismo, a estratégia é antecipar os passos no quadro, para dar previsibilidade. Para quem tem TDAH, atividades mais curtinhas e a alegria de dar um cheque de concluído. Para a deficiência intelectual, a ideia é começar com algo ainda mais concreto, tipo as tampinhas. Isso aqui não é uma receita de bolo, sabe? É um plano que respeita e se adapta de verdade às diferentes formas que cada um tem de aprender. É lindo de ver. E essa flexibilidade toda continua até na hora da avaliação. O objetivo aqui não é só preencher uma prova, é mostrar que entendeu. E isso pode ser feito resolvendo só 3 questões, ou explicando com os materiais concretos, ou desenhando a situação, ou até falando a resposta. O que importa é o que a pessoa aprendeu, e não o jeito que ela registra essa resposta. E com tudo isso, a gente chega na nossa última parte, além da resposta certa. Porque, no fundo, o objetivo aqui é muito maior do que a matemática. O objetivo final é construir confiança. O jeito de dar o feedback muda tudo. Ele foca no processo, não só no resultado. Imagina ouvir: gostei de como você se organizou para resolver. Ou, que estratégia excelente. Isso valida o esforço, o raciocínio, e ensina que o caminho que a gente percorre para achar a solução é tão importante quanto a resposta final. E aí a gente volta para aquele selo do começo. Depois de olhar para todo esse método, fica muito claro, né? O objetivo nunca foi só ensinar quanto é 25% de 40%. O verdadeiro objetivo era ensinar para cada aluno que ele sim é capaz de se tornar um especialista, que se a gente tiver as ferramentas certas, o ambiente de apoio e o incentivo correto, qualquer desafio pode ser vencido. E essa, gente, essa é uma lição que vale para a vida inteira, muito além da matemática.